Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos e para o qual fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra linda essa e, ao mesmo tempo, muitas vezes desconcertante para nós, porque não é fácil vivê-la. Paulo está falando aqui, e a mensagem que Paulo está nos dando é muito direta. Paulo quer que rezemos. Está falando da igreja orante, igreja que reza. Reza por quem? Por todos os homens. Como diz o Padre Jonas, todos quer dizer todos, todos os homens. E tem homens de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Quando fala homens aqui, homens, mulheres, né? Todas as pessoas. Mas Paulo tem aqui uma predileção por alguns homens e ele explica por quê. Paulo quer que nós rezemos por todos os homens, versículo 2, pelos reis e todos os que detêm autoridade. Olha só, pelos reis e todos os que detêm autoridade. Então é importante a gente estar atento a esse detalhe. E aí vem a continuação. A fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Então, quando a gente reza sobre as pessoas que têm autoridade, a gente está pedindo que Deus realize, faça, aconteça algo na vida dessas pessoas. E o que é que nós pedimos? Pedimos que Deus abençoe, que Deus conduza, que Deus ilumine, que Deus guarde, que Deus faça com que essas pessoas nos permitam viver de maneira serena e com toda a piedade. Nós cristãos devemos rezar pelas autoridades. A gente precisa rezar pelo vereador, pelo prefeito, pelo deputado, pelo senador, pelos ministros, pelo presidente, pelo policial, pelo todas as autoridades, pelo padre, pelo bispo, pelo diácono, pelo coordenador, todos os homens, mas sobretudo essas. Por quê? Porque sendo autoridade sobre nós, tem influência na nossa vida. E qual é a influência na nossa vida que Paulo está pedindo para que nós gozemos, segundo o fruto dessas orações?
Uma influência de serenidade, de vida calma e de piedade e dignidade. Por quê? Porque está faltando isso. Os primeiros 3 séculos do cristianismo foram os séculos mais complicados, né, no início da igreja por causa da perseguição. Os cristãos eram muito perseguidos. Os cristãos são hoje muito perseguidos, mas não se fala tanto mais nisso. Mas hoje no mundo são mais de 150 países que, de alguma forma, perseguem os cristãos. É muito sério isso. Perseguição moral, perseguição de todo tipo, né? Inclusive muitos martírios. E parece que a sociedade não se importa. Se você for procurar, for fuçar aí, pesquisar, você vai ver quanto se faz contra o cristianismo e o quanto pouco se diz. Mas aí vem aqui os princípios eternos, porque aqui tem uma ordem, né? É pra gente rezar. A gente precisa ser essa igreja orante. E para alcançarmos esse fruto. E por quê? Porque isso é bom. E aqui vem o princípio eterno. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Olha, todos os homens sejam salvos. Todos significa todos, né? E cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é essa verdade? Versículo 5 continua: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos, ou seja, hoje, agora é o tempo estabelecido para esse testemunho e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Paulo fala de si e diz: eu não estou mentindo, eu digo a verdade. Eu sou o doutor das nações na fé e na verdade. E aí ele repete: quero, portanto, que todos os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, vamos ter que rezar. Mas olha, sem ira, eu não posso erguer minhas mãos para rezar, pedir intercessão por esses homens, sendo que eu estou brigado com os outros. Estou com ira no coração. Animosidade, né? Essa brutalidade. Gente que reza, mas não faz nada para mudar o seu jeito de ser, o jeito de tratar os outros. Pessoa, né, ignorante no sentido pejorativo de ser. Paulo está dizendo: não, sem isso, né? Vamos rezar, mas rezar com a mão santa. Ou seja, sem as mãos manchadas pela ira, pela violência. Então, esse é o pedido que Paulo está fazendo a Timóteo. Essa é a ordem dada a Timóteo para que Timóteo oriente a comunidade. Essa orientação chegou para nós. Chegou aqui na igreja. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus é que todos os homens sejam salvos. Porque há um só mediador, um só salvador. As pessoas não vão ser salvas por outra forma. Paulo está afirmando isso para nós. Olha o princípio eterno. Ah, mas e quem não conheceu Jesus? Quem rejeitou Jesus? Como é que vai ser? Nós não sabemos. Nós sabemos que há uma só forma da pessoa se salvar, que é por meio de Jesus Cristo. Como as outras pessoas de outras religiões podem ser salvas se o Evangelho não chegou até elas? Isso está na mão de Deus. Se Ele revela para mim e para você, para a igreja, que Ele quer que todos sejam salvos, mais do que nós, Ele tem um plano para salvar. Uma coisa é certa: a resposta de cada ser humano na face da terra será pessoal. Alguém pode viver uma vida inteira na igreja e negar Jesus e não querer a salvação. Por isso que nossas orações são importantes.
há pessoas que não acreditam nisso, né? Infelizmente, há católicos que não acreditam nesse poder de intercessão de uma igreja orante. Não duvide, porque a intercessão, a oração, ela é um ato de amor e Deus está aí, porque Ele é amor. Ele intervém de uma maneira que nós não entendemos, não compreendemos, é um mistério para nós. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que estavam lá perdidas, a gente não sabe como, voltaram-se para Deus, mudaram de vida, reagiram. Como que aconteceu? É Deus quem sabe. É Deus quem agiu. E através de uma oração de alguém que talvez você e eu não conheçamos, mas que rezou, que intercedeu. E se não fosse possível, ninguém ia dizer que era para fazer. A gente tem muitas situações na Bíblia em que a intercessão livrou as pessoas da morte. Quer ver uma muito conhecida? Quando Pedro ficou preso por Herodes, logo após a morte de Tiago, irmão do Senhor, foi preso Pedro e ia morrer em seguida. Estava condenado. A igreja começou a rezar, interceder por Pedro, para que Pedro fosse salvo da morte. Porque eles precisavam muito. Pedro, Papa, o primeiro Papa, líder da igreja. E, claro, um dia Pedro morreu, mas a igreja estava estabelecida, bem mais do que no tempo em que ele foi preso, no início das coisas. E Deus lhe mandou um anjo. O anjo apareceu lá, falou: Pedro, levanta, calça a sandália, põe um cinto, faz isso, faz aquilo, me segue. Pedro foi, achando que era um sonho. O anjo desamarrou as correntes, abriu os portões, passaram pelos guardas, a porta se abriu, ele saiu. Quando ele chegou lá fora, a certa distância, o anjo sumiu. Ele: ué, o que está acontecendo? Eu estou aqui fora mesmo. E ele viu que tinha sido um anjo, não era uma visão, não. E os guardas não viram ninguém. Gente, extraordinário. Outro fato foi quando Paulo e Silas estavam presos, se não me engano, em Éfeso. Né? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em que eles estavam presos e foram açoitados, apanharam com varas, ficaram amarrados, né, na prisão, os pés e as mãos. Lá pela meia-noite eles fizeram o quê? Começaram a louvar a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, porque nós pregamos o evangelho aqui. Glórias a ti, Senhor, cantando, todo lanhado, todo machucado, cantando, louvando a Deus. Por quê? Sua esperança não está nos homens. Eles viram nisso uma oportunidade de dar glória a Deus, mas Deus queria que eles continuassem o apostolado. E mandou um terremoto, abalou as estruturas e as cadeias e as correntes de todos os presos, não só deles, mas de todos os presos, e as celas se abriram. Todo mundo ficou solto. O centurião que estava lá guardando, o guarda da prisão, quando viu aquilo, ficou apavorado, as celas todas abertas, falou assim: não, todo mundo sumiu, eu vou acabar com a minha vida, porque se eu cair na mão das autoridades, eles vão fazer coisa pior comigo, eu prefiro morrer. E Paulo falou: não, faz mal, tá todo mundo aqui. Ninguém fugiu. E aquele homem, ainda por cima, se converteu como sua casa. Foi para ele que Paulo disse: crere no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então veja, a oração, ela tem efeito em nossa vida. Isso eu estou dando exemplo da palavra de Deus, fora as coisas que outros cristãos do dia de hoje, dos tempos de hoje, já experimentaram. Faça você também essa experiência de rezar. Está sendo difícil no seu trabalho? Reze pelo seu chefe, pela sua chefe. Está sendo difícil no país? Reze pelas autoridades na sua cidade, do seu estado, do governo federal, das outras forças de governo, etc. Reze. Reze.
Ah, não estou vendo resultado. Reze, reze. Nós somos pessoas de fé, não somos comuns, não somos como todo mundo. Nós rezamos, nós acreditamos no poder da oração. Vamos anotar no nosso diário. Nós temos aqui ordens de Deus, versículos 1 e 2, depois versículo 8. Ordens de Deus. E a ordem é rezar. Rezar. E princípio eterno, versículos de 3 a 7, em que nos garante quem é a nossa esperança: Jesus. Jesus é a nossa esperança. Um só Deus, mediador. Um homem, Jesus. Olha, Deus e homem. Quem duvidava de que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, está aqui a prova. Ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Ele é Deus e homem. Está aqui o mistério da Trindade. Para quem crê, quem tem fé católica, vai ver isso aqui claramente. Né? Um só Deus, o Pai. E um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é eu e o Pai somos um, ou seja, é Deus também. Né? Para o resgate de muitos. Qual a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. Vamos lutar para viver. Convido você de maneira especial, quando terminar esse vídeo, você permanecer em oração. Porque eu não posso rezar com você, porque as suas intenções não são as mesmas que as minhas. Reze com elas. Reze por todos os homens. Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza e juntos vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, seguindo esse método. A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem informações importantes e agora no final eu estou deixando vídeos como sugestão para você aprender e começar da primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.